você quer operar e você quer se preparar da melhor forma para que a sua cirurgia seja a mais segura possível e a recuperação seja a melhor. Então fica aqui que eu vou te dar as 5 dicas para que você se prepare para ela. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu vou dar uma dica, vou fugir um pouquinho da cirurgia plástica e vou dar 5 dicas para você que quer fazer qualquer tipo de cirurgia. Seja ela uma cirurgia plástica, seja ela uma cirurgia da mastologia, uma retirada de útero, ou então uma hérnia, por exemplo, uma cirurgia ortopédica. Eu vou te dar 5 dicas para que você possa se preparar para a sua cirurgia, para que essa cirurgia seja mais segura possível, para que essa cirurgia ela tenha a recuperação melhor e que você sinta menos dor. Tudo bem? Então tá bom. A primeira dica que eu vou te dar é: não importa a cirurgia que você vai fazer, se você está ouvindo esse vídeo, é uma cirurgia eletiva. O que é uma cirurgia eletiva? Cirurgia eletiva é uma cirurgia onde a gente escolhe a data que vai operar. Então ela pode ser essa semana, ela pode ser semana que vem, daqui 15 dias, daqui 1 mês, tá bom? Obviamente que se você está pensando em operar, você quer que essa cirurgia seja a melhor possível. É diferente de uma emergência ou de uma urgência, onde o paciente tem uma apendicite, ou então tem uma inflamação na vesícula, ou então está com um sangramento importante que precisa fazer a cirurgia para tamponar esse sangramento. Então a gente está falando aqui de uma cirurgia eletiva, tá bom? Então, se você escolhe a data da sua cirurgia, presta atenção, vê o que eu estou te falando. Se a gente consegue escolher a data de uma cirurgia eletiva, faz todo sentido que a gente chegue da melhor forma possível para essa cirurgia. Porque a gente escolhe o dia que a gente vai operar. Então, se a gente escolhe o dia que a gente vai operar, a gente vai escolher também a forma como a gente vai chegar para a sua cirurgia. Se você chegar acima do peso, eu tenho certeza absoluta que a sua cirurgia não vai ser tão boa se você estivesse dentro do peso, tá bom? Então, qual é o primeiro passo? Você precisa estar dentro do peso. E doutor, o que é estar dentro do peso? É não estar com sobrepeso e com obesidade. A gente está falando de uma cirurgia. Às vezes o paciente chega e fala assim: ah, meu ponto inflamou. Ah, eu tive muita dor no pós-operatório. Ah, eu fiz um líquido que não era para fazer. Pode ter certeza que provavelmente você estava acima do peso ou então o seu corpo estava inflamado. Então a primeira dica que eu te dou é: esteja dentro do peso para fazer a sua cirurgia. Por quê? Porque obesidade e sobrepeso não combina com a cirurgia eletiva. Não combina. E olha que eu estou falando aqui, eu sou cirurgião plástico, para quem não me conhece. Então, o objetivo aqui de preparar meus pacientes é fazer com que a minha cirurgia seja a melhor possível. E para que a minha cirurgia seja a melhor possível, eu utilizo as melhores tecnologias, eu estudo, eu vou para fora para me aperfeiçoar tecnicamente, eu treino minha equipe, eu compro material de ponta, mas não adianta eu fazer tudo do melhor se eu não tiver a melhor paciente. Então eu tenho que ter a melhor paciente dentro do peso para que essa cirurgia seja melhor. Afinal, quem opera é o cirurgião, mas quem cicatriza é a paciente, quem cicatriza é você. Deu para entender? Então você tem que estar dentro do peso. E a segunda dica que eu te dou, que tem tudo a ver com a primeira dica, é: você tem que estar desinflamada. Desinflamada, doutor? O que é isso? Não adianta nada você tá lá, às vezes você tá com sobrepeso, ou então você tá até dentro do peso, mas você tá comendo porcaria, você tá bebendo, o seu corpo tá inflamado, você não tem as vitaminas, os minerais para que a sua cicatrização ocorra da melhor forma. Você tá com os hormônios desregulados, então você tem que estar com o seu corpo em equilíbrio, é o que a gente chama de homeostase, para que esse corpo lide melhor com o trauma da cirurgia, porque toda cirurgia ela gera um trauma, afinal tem um corte, tem uma incisão, tem uma cicatrização que vai precisar ocorrer nesse seu corpo.
Então, o seu corpo ele tem que estar pronto para cicatrizar da melhor forma. O seu corpo tem que ter o material necessário, que a gente chama de substratos, que são os minerais, vitaminas, para que isso aconteça da melhor forma, para que essa cicatrização seja a mais otimizada possível. Não adianta o cirurgião escolher o melhor fio, usar cola cirúrgica, pedir o repouso, se o seu corpo não tiver o material necessário para que a cicatrização corra da melhor forma possível. Então, essa segunda dica que eu te dou é desinflame o seu corpo. Hoje aqui, na realidade das minhas pacientes que vão operar mama, que vão operar lipoescultura, abdominoplastia, a gente pede alguns exames para avaliar como que esse corpo está funcionando. Então, se o seu açúcar está alto, se o colesterol está fora dos limites da normalidade, se os seus hormônios estão dentro dos parâmetros que a gente considera normal, se o seu corpo está inflamado, então a gente pede alguns exames que são específicos para isso, como que esse corpo está coagulando, como que está a parte de anemia, porque como que está a parte de vitamina B, de vitamina C, de vitamina D. Vitamina D, doutor? Com certeza, vitamina D. A vitamina D ela é considerada até um hormônio, ela faz parte de mais de 10 etapas do nosso corpo. Então, quando ela está nos limites ótimos, significa que a sua cicatrização vai acontecer melhor, significa que você vai se recuperar melhor, tá bom? Então, um corpo desinflamado é um corpo que sente menos dor, é um corpo que fica menos roxo, é um corpo que cicatriza melhor, é um corpo que a chance de abrir ponto ela é menor e a cicatriz vai melhor. Então, por isso que o seu corpo tem que estar desinflamado, tá bom? Então, procure um cirurgião que te prepare para a cirurgia, que peça esses exames específicos e que faça uma coisa que se chama bioimpedância, onde você vai subir nesse aparelho especial que você está vendo aí, tá bom? E a gente analisa quanto que você tem de músculo, quanto que você tem de gordura fora e dentro da barriga, que é o que a gente chama de gordura visceral. Então a gente analisa como que está o seu corpo de forma precisa, tá? Para que a gente chegue e tenha um laudo e fale assim, você está pronta para operar. Ou então não, você não está pronta para operar, vamos fazer um protocolo aqui, um ajuste para você. Tá bom? Gostou da primeira e da segunda dica? Então, nossa terceira dica é o seguinte: não fume e não beba. Quem bebe e quem fuma vai estar boicotando a sua própria cirurgia. Então, a gente pede no mínimo 30 dias antes, 30 dias depois, para que você não esteja bebendo. E tabagismo, esquece. Quem fuma não tem condições, não pode fumar, não pode fumar nunca, né? Mas ainda mais para uma cirurgia plástica ou uma cirurgia eletiva. Então a gente pede também vários e vários meses antes e depois da sua cirurgia, tá bom? A quarta dica que a gente dá é siga as orientações do seu médico. Se for para você ficar em repouso, fique em repouso. É uma cirurgia. O mundo não vai acabar, o mundo não vai parar se você repousar da melhor forma. Além disso, se for para você usar cinta, sutiã, se for para você usar meia para diminuir o risco de trombose, use. Uma das partes da recomendação é faça uma dieta anti-inflamatória, evite alimentos que inflamam o seu corpo. Glúten, lactose, gorduras ruins, evite massas pesadas e principal, ande muito de acordo com a recomendação do seu tipo de cirurgia, obviamente. Então faça os exercícios com os pés e ande assim que possível, assim que seu médico te liberar, bebendo sempre a quantidade de água, que é super importante. Então você vê que todas essas dicas que eu estou te dando são dicas que dependem muito mais de você do que do hospital, que dependem muito mais do paciente do que do cirurgião. Então você não tem mais um papel passivo, como o nome fala, paciente. Você tem um papel ativo no sucesso da sua cirurgia, na preparação da sua cirurgia, no pós-operatório da sua cirurgia. E quinto passo, procure um médico da sua confiança. Procure um médico que vai cuidar de você, não só antes, mas também depois da sua cirurgia. Isso é fundamental, isso é super importante. Uma cirurgia, ela não acaba quando você sai do centro cirúrgico.
existe o período de pós-operatório. Gostou? Então curte esse vídeo, compartilha e manda para alguém que vai gostar de saber. Afinal, estou te fazendo um convite. Segue a gente lá no Instagram, você vai gostar. Tem muito conteúdo bacana. A gente fala sobre os nossos bastidores todos os dias. Como que são as nossas cirurgias, como que são as nossas consultas. Valeu, galera. Um grande abraço.